a todos os alunos dos bastidores da história. Hoje o nosso último capítulo da história da Cleópatra. A Cleópatra descobre que não tem mais jeito, que deu errado, então, esse ataque, o que daí não faz sentido se o Plutarco diz que foi ela que traiu o Marco Antônio, e ela vai para o mausoléu que ela estava construindo e não estava pronto ainda. E vai se esconder num local de difícil acesso, certo? Num local onde é como se fosse uma passagem secreta desse mausoléu que ainda não estava pronto. E ela vai ficar lá e vai mandar um servo mandar o recado para o Marco Antônio dizendo que ela estava morta. E aí essa é uma das grandes perguntas aqui da história do Marco Antônio e da Cleópatra, do porquê que ela mandou dizer para o Marco Antônio que ela estava morta. E mais do que isso, né? Por que que o Marco Antônio vai tomar a atitude de se matar antes de verificar se a Cleópatra de fato estava morta? Por que que isso aconteceu? É difícil a gente saber, né? Segundo o Dion Cássio, a Cleópatra teria mandado esse recado para o Marco Antônio na esperança que ele se matasse e que assim ela pudesse ser poupada pelo Otávio. Os estudiosos de hoje em dia, modernos, não têm uma resposta unânime, ou seja, cada um tem uma opinião sobre o que pode ter acontecido, e aí é que a gente pode dizer que, de fato, são hipóteses, são opiniões sobre o que pode ter acontecido, porque a gente não tem nada que, por enquanto, que nos prove, nos mostre o que aconteceu, e dificilmente a gente vai ter algum dia um documento que possa nos mostrar de fato o que aconteceu. Então tem gente que interpreta que a Cleópatra tenha feito isso, tenha dito que estava morta, mandou esse recado para o Marco Antônio com uma decisão clara de virar as costas para o Marco Antônio, tentando essa negociação com Otávio, para salvar a própria vida e a vida dos filhos. Outros dizem que ela queria induzir o Marco Antônio a se matar para ele morrer de uma forma honrada e não ser assassinado por Otávio, que era o que iria acontecer muito em breve. Mas se foi isso, né? Por que que ela não se matou logo em seguida também, né? Se ela estava aí pensando em ajudar o Marco Antônio de certa forma com o suicídio, por que que ela também não se matou? São perguntas difíceis de responder e, como eu falei, são só hipóteses, né? A gente aqui no final da aula a gente pode até debater um pouco sobre essas hipóteses, mas serão sempre no campo das ideias e não no que de fato aconteceu, tá? Quando o Marco Antônio recebe essa notícia que a Cleópatra estava morta, ele fica devastado, fica arrasado e viu que ele perdeu tudo. As tropas tinham abandonado ele, ou seja, agora há pouco tinha acontecido que a frota naval abandonou, a cavalaria abandonou, ele não tinha mais as tropas, todo mundo tinha virado as costas para ele. O adversário estava ali entrando e a mulher que ele amava não existia mais. Então, o que que ele ia fazer? Então, diz que ele pega um punhal, dá para o seu servo fiel que está ao lado dele e diz assim, ó, agora me mata, né? E o servo, ao invés de matar o Marco Antônio, vai se matar. E depois disso, o Marco Antônio pega o punhal e vai apunhalar o próprio ventre, e daí dizem que ele caiu em cima do punhal e que isso pode ter estancado por um momento aqui a hemorragia, e ele foi morrendo lentamente, né? Então, essa ferida, apesar de ser profunda, ela vai matando lentamente, e além disso, ele nessa posição de bruços aqui, ele teria deixado ainda mais lento esse processo. E aí a Cleópatra manda buscar o corpo do Marco Antônio, e quando o Diomedes chega lá,
vê que o Marco Antônio está agonizando, mas ainda não morreu. E aí vai dizer que a Cleópatra não morreu, que a Cleópatra está viva. E aí, nesse momento, diz que o Marco Antônio recuperou um pouco as forças e ele vai ser levado lá para o mausoléu. Aí tem uma história bem cinematográfica, vamos dizer assim, do corpo sendo levado lá para o mausoléu. Daí aqui a gente imagina que o mausoléu não poderia ser muito longe do centro aqui de onde ficava o palácio em Alexandria, e que o corpo do Marco Antônio teria sido tipo içado para dentro do mausoléu, inclusive com a ajuda da Cleópatra e das amas. E será que elas conseguiriam fazer isso? Marco Antônio era um homem grande, enfim. Fato é que esses dois autores aqui da antiguidade dizem que o corpo do Marco Antônio encontrou a Cleópatra. Marco Antônio vai morrer então nos braços da Cleópatra aos 53 anos. O Otávio vai receber a notícia da morte do Marco Antônio e disse que a Cleópatra deveria ser capturada com vida. Ele queria assumir as riquezas da rainha e triunfar com ela em Roma. Ele vai dizer que a Cleópatra pode ficar alguns dias no mausoléu e preparar o funeral do Marco Antônio, pode embalsamar o corpo do Marco Antônio e deve ter todo esse processo. A rainha vai ser vigiada, porque o Otávio não quer evitar que ela se mate também. E ela vai entrar num estado péssimo, segundo os autores aqui, vai ficar horrível e parece que ela não come, e o Otávio vai ordenar que ela comesse, que se ela não comesse, ele mataria os filhos dela. Então, parece que a Cleópatra estava tentando morrer de fome, já que ela não tinha outra alternativa, porque o Otávio tinha dado um jeito para que ela não tivesse nenhuma alternativa à morte, ou seja, que ela não tivesse nenhuma espada, faca, nada, veneno perto dela, né? Mas mesmo assim ela vai conseguir, porque a Cleópatra é a Cleópatra, né? Depois desse encontro, que seria entre os dias 10 e 12 de agosto, a Cleópatra decide que ela vai se matar. E por que ela decide isso? Ela sabe que não tem mais como ela voltar para o mundo que ela vivia, não tem mais como ela ser a rainha do Egito da maneira que ela era até esse momento, até perder a batalha para o Otávio, até perder o Marco Antônio, e ela sabe que ela vai ser vai virar motivo quase de piada em Roma, nesse triunfo aqui do Otávio, com ela acorrentada, ela não quer passar por isso, ela quer morrer de forma digna. E aí aqui, de novo, a gente tem que se colocar naquele momento e ver que vários personagens da história se mataram, porque para eles era mais digna essa morte do que você virar motivo de chacota, virar ser o rei amarrado no triunfo daquele que te venceu, ou morrer pelas mãos do seu adversário. Era mais digno morrer por suicídio. E por isso que a gente tem vários personagens que vão morrer dessa forma, incluindo aqui o Marco Antônio e a Cleópatra. E ela decide isso porque ela foi informada que o Otávio, dali 3 dias, vai sair do Egito, vai para a Síria, e que ele pretende mandar ela e os filhos lá para Roma esperar enquanto ele não volta para Roma para fazer esse triunfo sobre o Egito. E aí, como é que ela vai se matar, né? O Otávio tirou tudo o que era possível dela ali para ela conseguir se matar. E aí a gente tem a versão do Plutarco e a versão do Dion Cássio, e ambos falam em envenenamento, né? Mas é muito difícil a gente ter noção se isso é real ou não, enquanto a gente não tiver uma prova mais palpável. Que seria a prova mais palpável? O túmulo da Cleópatra, que já nós vamos falar sobre isso. Então, o Plutarco vai dizer que a Cleópatra vai se arrumar
como uma verdadeira rainha, com joias, se maquiar, enfim, como uma verdadeira rainha, vai fazer a sua última refeição e que vai chegar uma cesta de frutas com figos enormes e que os guardas que estão cuidando ali da Cleópatra vão ficar impressionados, que nunca tinham visto figos tão grandes assim, e vão olhar aqueles figos e os servos vão falar, pode pegar um, e eles falam, não, não, a gente não vai pegar, e que dentro desses figos aqui poderia estar escondida a serpente ou o veneno que a Cleópatra morreu. E aí a Cleópatra manda todo mundo sair do cômodo onde ela estava, ficando só as duas amas, a Eiras e a Carmione, que vão se matar junto com ela. E ela manda uma mensagem para o Otávio, dizendo no final que ela queria ser sepultada junto com o Marco Antônio. E aí ele entende que ela vai se matar e corre para ver o que aconteceu, mas quando ele chega lá, já tinha acontecido, já vai encontrar a rainha morta e as duas servas também, uma delas agonizante ainda, e que isso tudo são ideias que foram colocadas, mas é bem possível que não tenha acontecido dessa forma, tá? Que vamos perguntar para essa que está agonizando ainda, que bonito, hein? Daí ela fala, realmente a rainha mais bonita aqui, toda vestida de ouro, falando que a Cleópatra era bonita, e assim morre a Cleópatra com as suas duas, com as duas servas. O Dion Cássio vai dizer que ela morreu com aspecto real, ou seja, que ela parecia uma rainha mesmo, não tinha essas marcas, e eles falam de 2 pontinhos no pulso. E aí que vem a ideia que ela teria sido picada por uma serpente, né? Que seria o veneno de uma serpente. Mas os estudos que foram feitos, acredita-se que dificilmente tenha sido a picada da serpente, primeiro porque eles não falam ali que viram serpentes no local, né? E teria que ter pelo menos 3, né? Uma para Cleópatra e uma para as duas servas. Não tinha serpente. O veneno da serpente mata lentamente e deixa marcas no corpo, e às vezes nem é suficiente para matar, né? Deixa só a pessoa agonizando ali e é possível reverter. Então se fala que talvez ela tivesse no cabelo aqui um alfinete, uma presilha, com veneno escondido, e que ela mesma tenha preparado esse veneno especial para morrer. É possível, já que ela estudava farmácia, já que ela estudava medicina, é possível que ela tenha feito isso. Teve um historiador que diz que o Otávio tentou reanimar a Cleópatra, dando remédios. Então, será que ele estava tentando dar um antídoto? Difícil a gente saber. Uns estudiosos alemães recentemente apresentaram uma hipótese que poderia ser a mesma mistura venenosa que teria matado Sócrates, e que então a Cleópatra já teria conhecimento desse tipo de mistura e teria feito. Fato é que a gente não sabe exatamente, com grande probabilidade, foi envenenamento, sim, né, pelos relatos que nós temos, mas qual tipo de veneno, se foi uma serpente, isso não tem como a gente saber, enquanto não se encontre o túmulo da Cleópatra, se é que um dia ele será encontrado. E aí, assim, o autor fala que com a morte da Cleópatra termina também o helenismo, e há essa época de florescimento cultural que teve início com Alexandre o Grande e fim com a Cleópatra VII. Grande para vocês e Boa viagem. até a próxima.